Bom dia, graça e paz, queridos irmãos e irmãs, aqueles que nos assistem aos vídeos que temos colocado. Nós estamos numa fase de mudança e nós, de fato, paramos um tempo de transmitir as nossas mensagens, aí, as nossas maná matutino. Eu quero hoje compartilhar com os irmãos. Hoje é meu último dia na casa onde estou gravando este vídeo. Estou de mudança para um novo bairro, mais próximo da nossa igreja, e me veio à memória sobre oportunidades e olhares diferentes. E o texto que eu quero compartilhar com vocês é o texto que fala sobre o momento em que Moisés havia enviado os espias. Entre eles estava ali Josué e Calebe, Josué que levava o nome de Oséias também. Eles voltam e dão um relatório para o povo. E o texto da palavra do Senhor que eu quero compartilhar está em Números, algumas partes do texto. Eles vão, a partir do capítulo de número 13, nós temos lá o relatório, né? Ao cabo de 40 dias, Números 13, 25, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta e a eles, a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Então eles relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas que habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Depois nós caminhamos um pouco mais no capítulo de número 14, quando na realidade o povo se levanta, né, contra Josué e Calebe pelo relatório positivo e o fato de que eles conseguiriam se entrar porque era uma promessa do Senhor. O que eu quero trazer para nós pensarmos aqui, queridos, é que o Josué faz uma afirmação interessante para nós e nós vamos ver essas duas visões. A visão dos espias que são rebeldes, que têm uma visão ruim, que não se lembram que o Senhor havia determinado, estabelecido que eles possuiriam aquela terra, não pelas suas próprias mãos, mas pelo poder da ação do nosso Deus. Então no capítulo 14, Josué, ele levanta e vai dizer algo que é importante para ao povo, para a questão de uma visão diferente, uma visão positiva, uma visão da promessa de Deus. Então, capítulo 14, verso 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não o temais. Então essa última frase que Calebe diz, né, a eles: não os temais, né? O Senhor já nos deu amparo. O Senhor é conosco. Eu quero lembrar, porque nesta mudança é uma mudança estrutural. Nós podemos olhar as mudanças da nossa vida de duas maneiras, ou de uma maneira muito negativa ou muito positiva. Nós podemos olhar para a situação atualmente da mesma forma, né? Esse momento, olhar de maneira negativa, talvez murmurar, ou dizer: oh Deus, por quê? Por quê? Ou olhar como Josué e Calebe, olhar que Deus tem uma promessa para nós, olhar como Deus está nos conduzindo, como Deus tem nos amparado,
olhar para frente e ver oportunidades. É no meio da crise, é no meio das grandes dificuldades que vivemos, aonde oportunidades aparecem de nos reinventarmos. Este momento que eu estou fazendo, transmitindo esta mensagem, é uma maneira de se reinventar. Por quê? Porque a tecnologia é algo novo para mim. Eu sou da década de 60, 66 aí, né? Fizemos aniversário no último dia 22 e veja bem, eu estou me reinventando. Se ficar olhando para as dificuldades, se olhar como os demais espias, 10 espias olharam para o povo que havia na terra, nós vamos nos enfraquecer, nós vamos esmorecer, nós vamos nos desanimar. Se olharmos, né, agora a época de mudança, né, arruma a casa, tudo, se olhar para a quantidade de coisa que temos que fazer, nós vamos nos desanimar. Nós temos que olhar para frente, nós temos que olhar para aquelas promessas que o Senhor tem deixado a nós. Não temas, não temas, o Senhor é conosco. Não olhe as coisas que estão acontecendo apenas com o olhar da angústia, do sofrimento, mas saiba que o Senhor está sobre toda a situação e nós precisamos entender isso. Deus é conosco, queridos irmãos e irmãs. O Senhor é o Deus que está tabernaculado e habitando conosco mediante a ação do Espírito Santo. O Senhor é quem tem nos guardado. Então, no momento de mudança, nesses momentos de crise, agora em breve nós retornaremos às atividades, com certeza o cenário que se nos apresenta como o cenário que havia na mente daqueles que estavam ali, daqueles espias. Mas Josué e Caleb olharam de maneira diferente. Josué e Caleb lembraram-se das promessas, do poder, da manifestação do poder que Deus havia já dado a eles na saída do Egito, né? Do abrir o mar, de ver os faraós, seus soldados, seus cavalarianos, todos lançados nas águas profundas do mar, do grande mar. E querida igreja, vamos nos animar, vamos olhar para frente com a esperança, com a certeza de que o Senhor é o nosso amparo, de que o Senhor é a nossa esperança. Eu deixo aqui a última palavra aqui de Josué. Tenha uma certeza, o Senhor é conosco, não os temais. Esta mensagem que eu quero deixar a vocês, neste último dia, nesta casa onde passamos aqui um pouco mais de um ano, e indo agora mais próximo da igreja. Que Deus abençoe grandemente a você e a todos que com certeza estarão assistindo a este vídeo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém.